E aí, galera, tudo massa? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao tema que trabalharemos essa e na próxima semana, que é o tema Direitos e Garantias Fundamentais. Ontem nós falamos brevemente as noções gerais, os princípios gerais, as características dos direitos e garantias fundamentais. E vimos que para a doutrina, direitos e garantias fundamentais são gênero, que tem 5 espécies: direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos. Pois bem, hoje a gente vai começar a trabalhar os direitos individuais, direitos e garantias individuais. Logo de cara, vou dizer a vocês que os direitos e garantias individuais, bem como os coletivos, que trabalharemos depois, se encontram no artigo 5º, que tem 78 incisos e 4 parágrafos. Logicamente que não vai dar para falar tudo, mas vamos tratar dos principais direitos e garantias. Hoje, começando com os individuais, beleza? Lembrando que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, independe de lei que regulamente, já tem validade por estar previsto na Constituição, tá certo? Essa é a primeira coisa que você tem que saber, e que, segundo o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, os direitos e garantias individuais, que é o que a gente vai trabalhar hoje, eles não podem ser abolidos por emenda constitucional. Os coletivos, os sociais, os políticos da nacionalidade, como não estão previstos no texto constitucional, há uma discussão na doutrina se eles podem ou não ser abolidos ou modificados por emenda constitucional. Mas os direitos e garantias individuais, esses não podem ser abolidos por meio de emenda constitucional. Beleza? Lá no artigo 5º ele começa dizendo que existem vários direitos, né, mas garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. A segurança, na verdade, é uma garantia. Eu fiz essa diferença ontem, né, de direito e garantia. Mas vamos trabalhar aqui esses 4 principais direitos: vida, liberdade, igualdade e propriedade. Noções básicas e genéricas, já que essa é a intenção: democratizar conteúdo e dar dicas para quem curte direito e para quem está se preparando para concurso público. Pois bem, hoje vamos utilizar o nosso vídeo, o nosso conteúdo para falar do direito à vida. Segundo Pedro Lenza, o direito à vida, na verdade, engloba 3 faces, 3 facetas, né? O direito à vida engloba o direito a nascer, o direito a ter uma vida digna e o direito a permanecer vivo, ou seja, de não ser morto. Beleza? Então, se liga que o direito à vida tem 3 facetas: direito a nascer, direito à vida digna e o direito de permanecer vivo. Vamos falar dos principais pontos ao respeito do direito ao nascer, né? Primeiro temos que analisar quando é que começa a vida. A Constituição Federal, segundo a interpretação recente do próprio STF, não estabelece quando começa o direito à vida, né? Então a gente tem que se apegar ao que está no artigo 2º do Código Civil. Lá ele diz que a vida, a personalidade jurídica inicia-se com a vida, com o nascimento com vida, beleza? Então, nascimento com vida, inicia-se assim a personalidade jurídica. Mas é protegido o direito do nascituro desde a concepção. Então, em princípio, prevalece a tese de que a vida começa com o processo de concepção, beleza? Aí, ainda a respeito da primeira faceta do direito à vida, que é o direito a nascer, vamos falar aqui rapidamente do aborto. Eu disse a vocês que não existem direitos absolutos. Todos os direitos são relativos. Diante do caso concreto, um direito pode prevalecer diante do outro. Isso já pode ter sido estabelecido previamente pela lei ou pode ser estabelecido pelo magistrado, pelo juiz, através do juízo da ponderação. Pois bem, o primeiro tema é o aborto, beleza? O aborto no nosso país ele é considerado crime, já lá no artigo 128 do Código Penal. Mas existem 3 hipóteses, 2 no Código Penal, que são excludentes de licitude, e uma estabelecida pelo STF, onde o aborto poderá ocorrer. O primeiro deles é o chamado aborto necessário, que é quando há um risco de morte para a gestante. O segundo é quando decorre de estupro. Então, a mulher tem um direito de optar por não ter este filho. E o terceiro é quando tem a situação de o feto ser anencéfalo, ou seja, não ter possibilidade de formação cerebral e de vida extrauterina. Tranquilo? Dito isso, vamos falar outro ponto com relação ao direito de nascer, que é a questão da possibilidade de utilização de embriões para fins de células-troncos terapêuticas. Essa possibilidade existe, o STF já validou e as regras estão no artigo 5º da Lei de Biossegurança. Então dá uma olhadinha lá.
Tranquilo? Então isso é o básico do direito a nascer. Sobre o direito à dignidade, né, o direito a ter uma vida digna, isso aí está estabelecido também no artigo 5º, quando proíbe pena de morte, né? Lá ela proíbe pena de morte, eu vou falar dela daqui a pouco, penas cruéis, tortura, né? Então não pode haver tortura, não existe hipótese de tortura na legislação brasileira em nenhuma situação, nem em hipótese de estado de defesa e estado de sítio, mas também numa situação que é de políticas públicas que o Estado tem que ter. O Estado tem que garantir condições mínimas de sobrevivência para o cidadão, né? A gente viu que a situação das pessoas em situação de miserabilidade piorou muito nos últimos 6 anos, principalmente nos 4 anos do governo Bolsonaro. Não é verdade? Chegamos a mais de 30 milhões de pessoas em situação de miserabilidade. O Estado tem que intervir, garantindo condições básicas de sobrevivência. Beleza? Para finalizar, vamos falar aqui do direito de se manter vivo, né? Então, esse direito de se manter vivo, ele tem alguns pontos específicos. O primeiro deles diz respeito à pena de morte. Em regra, a pena de morte é proibida no Brasil. Ela só é permitida em situação de guerra declarada e crime militar, certo? Nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Tranquilo? Vamos falar também da questão da eutanásia. Eutanásia é quando você mata alguém por um motivo benevolente. A pessoa está extremamente doente, por exemplo, estado terminal, e você vai matar ela. Pois bem, no Brasil não é permitida a eutanásia. Nem a eutanásia ativa, que é aquela que você tem uma ação para matar. E se você fizer nesse caso, você pode responder por homicídio privilegiado, auxílio ao suicídio ou ainda omissão de socorro, nem a eutanásia passiva, que é aquela que você se omite de ações que salvariam a vida. A ortotanásia, essa não é regulamentada, mas é praticada por alguns médicos, é aceita inclusive no meio médico, né, que é aquela situação de manter a vida apenas no limite que a pessoa aguente, ou seja, que ele tenha uma vida digna. Você não prorrogue o sofrimento da pessoa. Tranquilo? Para terminar, já que a gente já passou do tempo dos 6 minutos, já vamos mais de 7 minutos, na verdade, eu queria falar da questão da transfusão de sangue no caso das testemunhas de Jeová. Você tem uma liberdade religiosa, né, das testemunhas de Jeová, que entendem que não pode haver transfusão de sangue lá pela questão religiosa deles, mas o entendimento que prevalece é que o médico tem que respeitar a vontade da testemunha de Jeová, desde que não haja risco de morte. Se houver risco de morte, o direito à vida tem que prevalecer e o médico tem que intervir. Beleza? Valeu. Amanhã a gente vai falar do direito à igualdade e do direito à propriedade. Valeu, tchau, tchau.